Voltamos, pessoal. Agora, tecnologia e socioeducação, a programação de computadores no apoio ao processo de inclusão de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com Heider Ramos. Tudo bom, Heider? Ei, Letícia, boa noite a todos, tudo ótimo. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Palco Chile. Agora o palco é todo seu. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e a oportunidade. É um prazer estar na Latinoair como palestrante. Eu já estive na Latinoair presencialmente em anos anteriores como aluno, né, como estudante, e poder voltar hoje como servidor do Instituto Federal e como palestrante é uma honra imensa. Eu quero agradecer ao Marcos Siriaco e a toda a equipe da Latinoair por essa oportunidade. Bom, pessoal, eu vou estar falando um pouquinho para vocês a respeito de tecnologia e socioeducação e do uso da programação de computadores, né, nesse processo de inclusão de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Bom, o avanço tecnológico é uma coisa maravilhosa, né? É por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que a gente consegue fazer esse evento, aliás, 100% online, né, atingindo tantas pessoas no Brasil e até no mundo todo. O avanço tecnológico, ele transformou a nossa vida, né? Ele está em tudo hoje, ele está na forma como a gente estuda, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente se diverte, e é praticamente impossível viver sem estar envolto e imerso em tecnologia. Mas quando a gente fala de socioeducação e quando a gente fala do desenvolvimento tecnológico, a gente precisa ter um olhar para algumas pessoas, aliás, para muitas pessoas, que infelizmente ficam alheias a esse desenvolvimento e a esse avanço, não é? O Lukács, ele traz o conceito de estranhamento. E o que é esse estranhamento? É a existência de barreiras sociais que se opõem ao desenvolvimento de uma individualidade em direção à omnilateralidade humana e à individualidade emancipada. Então, o que é esse palavrão, né? Omnilateralidade? É o desenvolvimento completo do ser humano. É o desenvolvimento não apenas para ele trabalhar, não apenas técnico, mas o desenvolvimento da mente, da tomada de decisão, do trabalho em equipe. Então, existem barreiras sociais, existem pessoas que, infelizmente, não têm acesso à tecnologia. Existem pessoas hoje no Brasil que não têm acesso até à alimentação, infelizmente. Então, quando eu falo de tecnologia, principalmente se eu sou um servidor do IFES, do Instituto Federal, que é uma instituição de ensino pública de Estado, eu preciso dar 2 passos para trás e pensar, peraí, tem uma galera que está ficando alheia ao avanço tecnológico. E a gente precisa fazer algo com relação a isso. Bom, no Brasil, de modo geral, e aqui falando do público de adolescentes, esse número vem crescendo, infelizmente, nos últimos anos. Em 2016, 13,5% dos adolescentes eram considerados extremamente pobres. Isso são aqueles adolescentes em que as famílias vivem até com meio salário mínimo, de 1/4 até meio salário mínimo. Esse número ele aumentou para 22,6 em 2017 e ele chegou, infelizmente, a 24,6 em 2018. Esses números são da Fundação Abrinq de 2018. Eu acredito que o número atualizado que vai sair ainda pior com o agravamento da pandemia e com o agravamento da crise econômica que nós estamos vivendo. Então, a socioeducação, ela vem para olhar para essas pessoas, para olhar para os excluídos, para aquelas pessoas que são atropeladas pelo avanço tecnológico. Então, o que a socioeducação ela tem que fazer? Ela procura romper e superar situações de violência, de pobreza, da marginalidade, da exclusão social. E o que ela quer produzir? Ela quer produzir emancipação, valorização, inclusão e acesso. A inclusão dessas pessoas nos espaços, a inclusão dessas pessoas nos locais públicos, o acesso não só a um curso, não só a um conhecimento, mas a tudo aquilo que é produzido pela sociedade, aquilo que foi produzido ao longo do tempo pela humanidade e que essas pessoas, infelizmente, não conseguem acessar devido às barreiras que elas encontram.
Bom, em Barra de São Francisco, que eu quero deixar marcado aqui, eu sou servidor do IFES de Barra de São Francisco, é uma cidade do interior do Espírito Santo, uma cidade pequena. Aqui, o IFES desenvolve várias ações, e essa é uma das ações voltadas para esse público. A gente tem um público bastante carente, e nós fizemos parceria com o CRAS, com o CREAS, daqui de Barra de São Francisco, para fazer essa inclusão tecnológica através do curso básico de programação de computadores para adolescentes. Esse curso aconteceu no final de 2019, início de 2020, ainda um pouco antes da pandemia. Ele foi presencial, foi um curso de 20 horas, e ele foi feito exclusivamente direcionado para alunos do CRAS e do CREAS, ou seja, adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Bom, desse curso, eu vou falar um pouco mais dele para frente, surgiu um e-book, então eu quero deixar aqui registrado para o pessoal que está assistindo, que esse e-book é gratuito, ele está disponível no portal da EduCaps, está aqui também nesse link que eu coloquei aqui embaixo, que é o bit.ly/ebookifes, e ele traz todo o conteúdo do curso de programação. É uma versão para educador, para aquelas pessoas que queiram, porventura, realizar essa experiência no município de vocês. O e-book ele é feito com base em metodologia ativa, então a gente traz a linguagem de programação para o contexto do adolescente. Então eu tenho aqui algumas telas do e-book, por exemplo, aqui mostrando um algoritmo não estruturado utilizando o WhatsApp. Eu tenho um exemplo de algoritmo estruturado num formato de quebra-cabeça, né, para melhorar a compreensão do adolescente. Tem um exemplo de resolução de problema com o Spotify. Então, assim, tudo voltado para que o adolescente se enxergue no processo de aprendizagem da programação. Também criamos um blog, que é o Programa IFES. Esse blog, que é programaifes.blogspot.com, ele foi utilizado durante o curso e ele ficou disponível, ele está disponível até hoje, com todo o conteúdo do curso. Então, ali você encontra o e-book, mas você também encontra os slides, encontra o software que a gente utilizou, encontra o conteúdo das aulas, as atividades. Então, tudo isso está disponível aí de forma livre para quem quiser replicar essa experiência, para quem quiser readaptá-la às suas realidades. Bom, falando um pouquinho agora dos dados desse público que nós trabalhamos. Eu acho interessante trazer esse dado nesse recorte, porque as autoras Ferreira e Martuano, elas dizem que as crianças provenientes de famílias que vivem com dificuldades econômicas e que habitam em comunidades vulneráveis tendem a apresentar mais problemas de desempenho escolar. Infelizmente, a gente pode visualizar isso na prática, porque quando nós olhamos para a situação escolar dos alunos, nós percebemos que boa parte deles estava cursando o ensino prazo regular, 42%, mas eu tinha 21% cursando em atraso e eu tinha 7% que estava fora da escola. Então, inclusive, uma preocupação do curso foi não cobrar frequência na escola para deixá-los participar do curso, senão a gente estaria minando, né, essa participação logo de início, logo na matrícula, né? E quando a gente olha para o desempenho escolar desses alunos, a gente percebe que só 28% nunca repetiu de ano, né? Quando a gente perguntou, vocês já ficaram reprovados, já repetiram de ano, só 28% não tinha repetido. A gente tinha 50% que já tinha reprovado pelo menos uma vez e 21,4% que repetiu 2 vezes ou mais. E aí, quando a gente olha melhor esse espectro das reprovações, a gente vai ver que a maioria, a grande parte das reprovações são no 7º ano, mas nós temos aí problemas desde lá do 3º ano, desde os primeiros anos do ensino fundamental até os últimos anos. Então, quando você trabalha com socioeducação, você pode esperar encontrar esse tipo de defasagem e esse perfil de aluno, né? Por que eu disse que era importante trazer isso? Porque, apesar disso, apesar de eu estar trabalhando com um aluno que tem problema de desempenho escolar, quando eu os trouxe para dentro do Instituto Federal
E quando eu apliquei a eles uma metodologia ativa que aproximou a programação, que é naturalmente um processo complicado, quem aprende programação e quem ensina programação sabe que é algo considerado difícil de aprender. Eu tive, de 24 alunos, uma aprovação de 16 e apenas 8 reprovados. Por que eu digo apenas? Porque 30% de evasão num curso de programação é o que comumente você encontra em qualquer curso que envolva esse conteúdo. Se você for no curso técnico e tem programação, se você for no curso superior, você vai ter 30% de evasão. Então, assim, mesmo eu trabalhando com aluno com defasagem escolar, mesmo eu trabalhando com aluno que naturalmente tem uma dificuldade, eu consegui ter 16 aprovados. E eu tive mais de 80 códigos que foram entregues, uma média de 5,6 algoritmos por aluno. E desses 16 concluintes, 9 entregaram atividades extras e 5 desses alunos desenvolveram 2 atividades extras ou mais. Ainda sobre os resultados, e aqui é interessante dizer que a experiência do curso de programação no IFES para eles foi, na totalidade, para 100% deles, o primeiro contato com o Instituto. Muitos deles não sabiam que o Instituto existia, alguns sabiam que existia, mas via o IFES como algo distante, como algo que não era para eles. E quando eu trago esses alunos, que muitas vezes são vistos aí como problemáticos, como pessoas desinteressadas, né? A gente vê que tem uma aprovação muito grande. Então, 85% deles disse que indicaria o curso para um amigo e 92,9% disse que faria outro curso no IFES. Inclusive, a gente tem relatos, né, em alguns registros de alunos que fizeram, socioeducandos que fizeram e que já retornaram como alunos. Eu trouxe um depoimento, e aí, Letícia, eu gostaria que você, por favor, passasse o vídeo. É um vídeo curto de 3 minutos que pode exemplificar melhor essa experiência com os adolescentes. Por favor. Ao final do curso, eu propus o seguinte desafio. Os alunos agora deveriam, sozinhos, identificar um problema do cotidiano e propor a solução, utilizando a linguagem de programação. Nós vamos ver agora alguns dos problemas que esses alunos identificaram e as soluções que eles mesmos propuseram. A ideia do pão surgiu para diagnóstico comigo. A gente fez trabalho de padaria, em especial sobre o pão. Como que faz o pão, os ingredientes necessários, rendimento. É porque eu sou muito fã dos irmãos Betts e eu e uma colega minha, a gente é muito fã, né? A gente gosta muito dos dois e aí surgiu a ideia da gente fazer um kit de perguntas e respostas, né? Deu pra ver todo mundo era panelista e a gente fez o código pensando nos técnicos, pensando na dificuldade deles. Se fosse um programa assim, para auxiliar a moderação dos gastos da pessoa. E a ideia surgiu bem num dia normal, quando eu vi meus pais assim, discutindo ali na mesa as contas. Aí eu peguei e comecei a bolar a ideia na cabeça. E surgiu a ideia do nada, porque eu gosto muito de gastronomia e aí eu achei legal fazer. A gente colocava a quantidade de pão que a gente queria fazer e o programa nos dava cada valor que precisava de cada ingrediente, cada quantidade. A gente tentou fazer até umas pegadinhas para poder dificultar mais. A gente fez à mão as perguntas e eu elaborei na programação do computador. Escolhia o jogador e mostrava todos os dados, idade, nome, cidade de origem e a posição dele. Caso eles quisessem contratar ou tirar da posição atual. Ele pedia o salário da pessoa, a pessoa colocava. Tinha séries de contas. Aí a pessoa colocava de energia, de água, de internet, assim, contas de supermercado, essas coisas assim. Aí eu processava aquelas contas, calculava, somava elas, depois diminuía com o salário da pessoa. Aí depois, com aquele total de gasto, ele trabalhava uma porcentagem que indicava a quantidade de porcentagem do salário que você gastou.
A gente teve que descobrir quanto que gasta, qual a quantidade de ingredientes que gastava para um pão, um único pão, para poder, quando a gente colocasse o tanto de pão que queríamos, o programa nos informasse corretamente. A gente mostrava as perguntas na tela, a pessoa respondia aquela que ele achasse que estava correta e ao longo das perguntas iria somando os pontos, né? Aí, dependendo se você tem um gasto abaixo de 90%, aí o programa apresenta uma frase assim, positiva quanto aos seus gastos. Assim, o oposto diz que seria maior do que 90%, aí o programa já pede para você ir com maior moderação e que sua vida financeira está indo muito bem. Isso aí, né, pessoal? É bacana a gente ver os próprios alunos falando. E pode colocar de volta, Letícia, por favor, a apresentação? Obrigado. Que a gente percebe como que eles foram capazes de identificar as situações e eles foram capazes de propor soluções, né? Então, disso, eu trouxe algumas lições dessa experiência que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é que o público de vulnerabilidade é muito carente por ações de inclusão tecnológica. E aí, eu queria deixar aqui um recado para vocês que estão assistindo, para vocês da Latinoé, que são profissionais de educação, que estão aí nos mais diversos municípios, né, do Brasil. Procure o CRAS e o CREAS da sua cidade, porque com certeza você vai ter um espaço fértil para poder desenvolver as ações lá. Eu utilizei, né, a pseudolinguagem Portugal, utilizei o software Visualg, mas você pode utilizar aquilo que você tem de domínio. E com certeza você vai ter um local fértil para desenvolver essas ações de vulnerabilidade, com pessoas de vulnerabilidade. É até engraçado, né, que quando eu fiz uma visita ao CREAS e ao CRAS aqui, e eu levei a proposta de um curso de programação, o pessoal falou assim, não sei o que é direito, mas eu quero, né? Porque é um grupo muito necessitado desse tipo de atitude, desse tipo de ação. Uma outra lição é que socioeducandos, eles percebem quando são tratados como se capazes de criar soluções, de solucionar problemas, e não como problemáticos, né? Esse público, muitas vezes, eles já criaram preconceito até com respeito a eles próprios, porque eles estão inseridos negativamente em vários aspectos da vida e da sociedade. Às vezes eles têm uma inserção negativa na família, eles têm uma inserção negativa na escola, porque eles já têm um histórico de reprovação, eles já têm um histórico de um desempenho baixo. E aí, quando você traz esse aluno e você trata ele como um ser capaz, ele sente isso. E ele passa a criar as coisas, ele passa a se ver como um ser capaz. Uma outra coisa é que a metodologia ativa é essencial. Vocês puderam ver no vídeo que os alunos fizeram um software sobre o time do Flamengo. Eles fizeram um programa sobre padaria, sobre os youtubers, né, os irmãos Bert. Então, assim, será que se eu tivesse trazido um problema para eles envolvendo matemática, ou envolvendo um controle de estoque, ou um quiz de perguntas e respostas, ao invés de ser o YouTube, os youtubers, aliás, fosse sobre conhecimentos gerais? Bom, na prática a programação ia ser a mesma, mas será que o envolvimento deles seria o mesmo? Muito provavelmente não, né? Também é normal sentir receio de trabalhar com esse público, se despir de preconceitos em exercício diário, né? Então, assim, por vezes eu pensei, poxa, seria mais fácil trabalhar com os alunos de dentro do IFES mesmo, né? Será que eu vou trazer esse aluno para cá, ele vai me causar problema aqui, né? Será que eu vou trazer um aluno que está em cumprimento de medida socioeducativa? Se ele está cumprindo a medida, boa coisa ele já não fez, né? Será que esse aluno vai ter interesse? Será que ele vai
me criar problema. Então, assim, é normal sentir receio e é preciso vencer esse receio para poder trabalhar com esse tipo de público. E, por fim, dizer que é recompensador, né? Porque um aluno desse que não tem oportunidade, quando a oportunidade é dada, ele aproveita. Ele aproveita até mais do que os outros que já estão comumente inseridos num processo educacional, que já estão fazendo parte de uma estrutura como o Instituto Federal de Educação. Eu já estou no final do meu tempo. Eu quero agradecer a presença de vocês, a participação. Eu vi aqui vários comentários, né? Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, mas eu gosto bastante dela, que é: quando eu nego a humanidade do outro, sou eu que me torno menos humano. Então, a capacidade de criação, a capacidade do pensamento abstrato, a capacidade de identificar problemas e propor soluções é inerente ao ser humano. Não é inerente a determinada classe social, não é inerente a um grupo específico de pessoas. E se a gente der um determinado incentivo, se a gente der a oportunidade, as pessoas podem desenvolver a capacidade de criação, elas podem aprender a programar, elas podem propor soluções, e elas podem se tornar pessoas melhores. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu quero, nesses últimos minutos, Letícia, agradecer ao IFES Campus Barra de São Francisco. Eu quero agradecer ao meu diretor, o Dr. José Alexandre Gadioli, que sempre me apoiou. Também ao meu diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão, que é o Richard Alvarenga, todos lá do Campus Barra de São Francisco. Quero agradecer as parcerias também do CRAES e do CREAS, que tornaram possível essa ação e esse desenvolvimento lá no interior do estado. Quero deixar aqui meu contato, tem o meu telefone, o WhatsApp, meu e-mail, o Instagram e também o blog, programaifes.blogspot.com, que tem todo o conteúdo do curso lá. Tá certo? Pode voltar para cá, Letícia. Obrigado. Opa! É bastante importante, né? Porque além de transformar as vidas pessoais dos adolescentes, das crianças, é daí que surgem as novas oportunidades, as novas ideias, as invenções assim extraordinárias que as pessoas nem pensam, né? Que surgiriam deles. Não dão a oportunidade para quem pode transformar o mundo, né? Exatamente. São pessoas que nem sabem que são capazes, até que você dê oportunidade para elas descobrirem. Então é bastante recompensador. Obrigado, viu, Letícia, pela oportunidade. Se tiver alguma pergunta, eu estou disponível para responder. Se por acaso tiver alguma do chat. Pessoal, alguma pergunta? Tanto no nosso site, quanto aqui nos comentários do YouTube. Esperar um pouquinho para ver se o delay passa. Tem. Bom, pessoal, o Heider está deixando o contato dele. Essa palestra vai ficar gravada, ótimo, né? Então, qualquer coisa é só voltar. Voltar aqui no YouTube, procurar pelo contato dele, já anotar aí quem tem a mãozinha rápida. Heider, muito obrigada pela palestra maravilhosa. Eu que agradeço. E a gente se encontra presencialmente na Latinoé do ano que vem, tomara, sem pandemia e com bastante conhecimento. Tchau, tchau. Obrigado. Opa, temos uma pergunta. Olha aí. Qual a sua expectativa de expandir para outras regiões do estado? Olha, excelente. É até boa essa pergunta, porque nós acabamos de concorrer num edital nacional, Letícia, e esse edital selecionou 60 propostas no Brasil todo. E dentro dessas 60 nós fomos selecionados. Então, a partir de fevereiro, nós vamos ministrar esse curso, né? Esse curso foi dado primeiro para uma turma só de 24 alunos, e nós temos agora a possibilidade de expandir para mais de 500 alunos no ano que vem. Então, nós firmamos parceria com algumas cidades daqui da micro-região noroeste do estado do Espírito Santo,
e nós estaremos trabalhando esse assunto com os adolescentes, não só a programação, mas também a robótica. Então, os planos para expandir são esses. Além de deixar o conteúdo disponível, né, como está disponível no blog, para que as pessoas possam utilizar e repercutir essa experiência em outros locais. Temos outra aqui, Pablo Nascimento. Qual a programação que eu posso aprender com esse processo? Então, aqui nós utilizamos porque esse curso é um curso introdutório, né? Nós estamos trabalhando o beabá da programação. Então, a gente utilizou o Visualg com uma pseudolinguagem que é o Portugal, porque a intenção do curso é que você aprenda a lógica de programação. Então, assim, não é uma linguagem comercial, que você consiga fazer as coisas para vender, por exemplo. Mas você consegue entender a lógica da programação, que é a mesma que você vai utilizar em linguagens mais complexas. O Visual G e a pseudolinguagem Portugal, que inclusive é em português, para facilitar o processo de aprendizagem, é uma base para linguagens de programação mais complexas. Bom, temos um comentário aqui da Késia. Mantena poderia aderir tanto jovens e adolescentes que precisam muito de ajuda aqui. Verdade, Késia? Sim, Mantena fica do lado de Barra de São Francisco. A gente até estendeu esse convite do projeto para Mantena também. E, por enquanto, estamos aguardando uma confirmação da Secretaria de Educação do município. Mas, com certeza, né, se a resposta deles for positiva, a nossa intenção é estender, sim, sem dúvida. Obrigado, Kézia. Estava esperando a moto passar aqui, gente. Bom, Heider, muito obrigada. Vamos encerrar por aqui para a gente não ultrapassar o nosso tempo. Então, é isso, gente. Tá ótimo. Obrigado, Letícia. Obrigadão mais uma vez. Tchau, tchau para todo mundo. Bom evento para vocês.